3 dias antes da gala armadilha, Alexander estava ficando bom demais em mentir. Jantar familiar no salão privado. Mesa de mogno polido para 12 pessoas, apenas 6 ocupadas hoje. Rei Heinrich na cabeceira, Alexander à direita, Vitória ao lado dele. Ela insistiu em estar presente após saber da conspiração. General Werner estrategicamente posicionado e... Sebastian. Príncipe Sebastian Rothschild. Cabelos castanhos claros, olhos verdes brilhantes, sorriso encantador que usava como arma. 26 anos de traição embrulhada em smoking Gucci. Dmitri estava na periferia da sala, postura aparentemente relaxada, mas Alexander reconhecia tensão nas linhas dos ombros. Mão direita perto demais da arma escondida. Olhos nunca parando de escanear Sebastian. Alexander, você está bem? Sebastian perguntou com preocupação aparentemente genuína. Parece tenso últimos dias. Por que você quer me matar? Alexander pensou, mas sorriu charmosamente. Apenas cansado. Segurança aumentada é exaustiva. Entendo completamente. Sebastian cortou carne com movimentos precisos. Inclusive ouvi rumores que você vai finalmente fazer aparição pública. Gala beneficente. Isca sendo mordida. Werner tinha plantado informação perfeitamente. Sim. Alexander confirmou tomando gole de vinho que Dmitri tinha provado 5 minutos antes. Honrar memória de mãe. Não posso me esconder para sempre. Mas segurança, Sebastian pressionou, inclinando-se ligeiramente. Depois de tudo que aconteceu, será mínima. Alexander mentiu conforme script combinado. Apenas Dmitri. Estou cansado de sentir prisioneiro. Quero uma noite normal. Viu? Por fração de segundo, brilho nos olhos de Sebastian. Satisfação, antecipação, desapareceu tão rápido que poderia ter imaginado. Corajoso, Sebastian disse, levantando taça em brinde. A coragem do nosso futuro rei, a sua prisão iminente, Alexander pensou. Mas brindou de volta sorrindo como se não soubesse que primo planejava matá-lo em 72 horas. Victoria tocou perna dele sob mesa. Tranquilização silenciosa. Ela estava pálida, mãos apertando o garfo com força demais. Descobrir que Sebastian era traidor a abalou quase tanto quanto a Alexander. E você, Sebastian? Rei Heinrich perguntou, voz neutra mas olhos observando o neto cuidadosamente. Teus negócios recentes, como vão? Teste. Werner tinha informado o rei sobre dívidas de Sebastian. Resolvendo-se. Sebastian respondeu levemente. Tom casual demais. Na verdade, espero ter recursos substancialmente aumentados porque espera herdar coroa. Pensamento não dito ecoou na sala. Jantar continuou com conversas superficiais, cada palavra uma dança cuidadosa. Alexander representou perfeitamente. Príncipe despreocupado, ligeiramente rebelde, baixando guarda exatamente o suficiente para parecer vulnerável. Quando terminaram, Sebastian abraçou Alexander na despedida. Cuida-se, primo. Esses são tempos perigosos. Sempre cuido. Alexander respondeu, retribuindo o abraço enquanto sentia Billy subir. Como Sebastian conseguia abraçar alguém que planejava assassinar? Quando Sebastian saiu, Dmitri estava imediatamente ao lado de Alexander, mão tocando baixo das costas dele. Gesto que se tornou reflexo, reconfortante. Você fez bem. Murmurou baixo demais para outros ouvirem. Me sinto sujo. Mentir para a família. Ele mentiu primeiro. E planeja pior que mentira. Dmitri guiou Alexander para fora do salão. Vem. Você precisa descomprimir. 2 horas depois. Sala de treinamento privada. Dmitri tinha trazido Alexander para ginásio privado do palácio. Espaço raramente usado. Equipamento de ponta coletando poeira. Vista isso? Dmitri jogou roupa de treino para Alexander. Vai bater em algo. O quê? Saco de pancadas. Ou mim se preferir. Pequeno sorriso. Você está carregado de raiva e tensão. Exercício ajuda. 10 minutos depois, Alexander estava suado e ofegante, socando o saco de pancadas com toda a frustração dos últimos dias, enquanto Dmitri segurava Esther. Mais forte, Dmitri instruía.
Coloca quadril, raiva no punho, isso melhor. Wham! Imagem de Sebastian sorrindo. Wham! Futuro rei, dito com falsa reverência. Wham! 3 guardas mortos. Bom, Dmitri aprovou quando Alexander acertou sequência particularmente viciosa. Solta tudo. Finalmente, Alexander colapso contra saco. Pulmões queimando, mãos latejando mesmo com bandagens. Melhor? Dmitri perguntou, oferecendo garrafa de água. Sim. Bebeu profundamente. Como você faz? Viver com essa raiva o tempo todo? Treino canalizar. Transformo em Dmitri começou a desembrulhar bandagens dos punhos de Alexander com cuidado. Raiva sem direção destrói. Raiva com propósito protege. Mãos grandes e calejadas eram surpreendentemente gentis removendo bandagens, dedos verificando por machucados. Toque dele enviava arrepios pelo braço de Alexander. Seus punhos vão ficar doloridos amanhã, Dmitri observou. Mas sem dano permanente. Boa primeira sessão. Você vai me ensinar mais? Defesa pessoal? Talvez, se sobrevivermos quinta-feira. Dito levemente, mas realidade pesada parou entre eles. Quinta-feira, gala, armadilha, potencialmente balas reais voando. Você acha que vai funcionar? O plano? Werner é melhor tático que conheço. Eu sou o melhor protetor. Sebastian é inteligente, mas arrogante. Dmitri finalmente soltou mãos de Alexander, mas não se afastou. Combinação nos favorece, mas... Sempre há variáveis. Coisas que não antecipamos. Por isso você precisa prometer algo. O quê? Olhos cinza-aço travaram em azuis, sérios e intensos. Se eu disser correr, você corre. Não questiona, não hesita, não olha para trás. Confia que vou lhe dar e corre, promete? Alexander queria dizer não. Queria dizer que nunca abandonaria Dmitri. Mas viu medo real naqueles olhos. Medo não por si mesmo, mas por Alexander. Prometo. Mentiu. Dmitri sabia que era mentira. Pequeno sorriso triste. Você é péssimo mentiroso quando importa. Aprendendo com os melhores. Alexander suspirou, mão subindo para tocar rosto dele, depois se refreando. Depois de quinta, quando Sebastian estiver preso e você estiver seguro, precisamos conversar. Sobre nós. Sobre você ir embora? Sobre se eu deveria, ou se... Hesitou, vulnerabilidade rara aparecendo. Se há maneira de ficar que não coloque você em risco. Coração de Alexander pulou. Você quer ficar? Quero você. Todas formas possíveis. Mas não à custa da sua segurança. E se eu disser que me sinto mais seguro com você que com qualquer outro guarda? Diria que emoção está nublando o julgamento. Mas disse sem convicção. Alexander deu passo à frente, eliminando distância. Cheiro de suor e esforço em ambos, mas não se importou. Beija-me de novo. Alexander, por favor, antes de quinta, caso não terminou. Não queria vocalizar medo. Dmitri entendeu. Sempre entendia. Puxou Alexander contra peito, uma mão grande na nuca dele ou cintura, e beijou como se fosse última vez. Era diferente do primeiro beijo. Menos desesperado, mais profundo. Dmitri explorava a boca de Alexander lentamente, saboreando, memorizando. Língua traçando o lábio inferior antes de aprofundar. Alexander gemeu baixo, mãos agarrando camiseta de treino de Dmitri, sentindo músculos rígidos por baixo. Calor e solidez e força e segurança, tudo embrulhado neste homem impossível. Quando separaram, ambos ofegantes, Dmitri encostou testa na de Alexander. Quinta-feira, disse firmemente. Você fica vivo, eu fico vivo, e então descobrimos como fazer isso funcionar. Promessa. R$18. 4 horas. Antes da gala. Alexander nunca esteve tão nervoso para evento. Ficou parado enquanto Valete ajustava smoking. Azul meia-noite profundo que combinava com olhos, colete prateado, abotoaduras de safira que pertenceram à mãe. Parecia príncipe. Sentia-se isca. Vossa Alteza está tremendo. Valete observou preocupado. Apenas frio. Alexander mentiu. Porta abriu. Dmitri entrou, e visão dele fez respiração de Alexander travar.
Smoking preto impecável, colete preto, camisa branca cintilante, cabelos penteados para trás revelando cicatriz acima da sobrancelha, barba aparada perfeitamente, olhos cinza como tempestade. Mas o que realmente chamou atenção, coldre de ombro visível por baixo do paletó. Normalmente Dmitri escondia armas. Hoje declaração clara, protegido. Deixe-nos, Dmitri disse ao valete que saiu rapidamente. Assim que ficaram sozinhos, Dmitri caminhou até Alexander, ajeitando a gravata dele com dedos que tremiam imperceptivelmente. Você está com medo? Alexander observou. Apavorado, Dmitri admitiu voz baixa. Mas não de Sebastian ou balas. De perder você. Não vai. Prometo tentar. Terminou com gravata, mãos indo para ombros de Alexander. Werner tem 40 agentes escondidos no museu. Snipers em 3 posições. Eu tenho 2 armas, 3 facas e 0 intenção de deixar você sair da minha linha de visão. Plano sólido. E se algo der errado, não quando, se código vermelho significa você corre. Equipe te extrai, helicóptero no teto, 6 minutos para segurança total. E você? Estarei cobrindo retirada. Não negociável. Meu trabalho é te tirar vivo, não discuta. Alexander mordeu o lábio, odiando isso, mas sabendo que argumentar era inútil. Mas para registro, se você morrer heroicamente me salvando, vou ressuscitar você só para matar de novo. Dmitri sorriu, genuíno, chegando aos olhos. Anotado. Comunicador de ouvido chihiou. Voz de Werner. Equipes em posição. Alvos chegando em 20 minutos. Volkov, Costa. Preparem para transporte. Hora do show. Dmitri disse, oferecendo o braço. Alexander pegou, e juntos saíram do quarto em direção ao que poderia ser noite mais perigosa de suas vidas. 19h30. Museu Nacional de Valdória. Gala estava em pleno andamento. Salão principal do museu transformado em palácio de cristal. Lustres enormes. Mesas decoradas com rosas brancas, favoritas de mãe de Alexander. Quarteto de cordas tocando música clássica. 300 convidados de alta sociedade circulavam. Diplomatas, nobres, celebridades. Todos lá para honrar memória da rainha e, secretamente, ver príncipe com namorado misterioso. Alexander circulava com Dmitri colado ao lado, mão possessiva na cintura. Para todos os efeitos, casal apaixonado. Apenas Alexander sentia tensão no toque. Via olhos de Dmitri constantemente escaneando multidão. Victoria apareceu, deslumbrante em vestido verde esmeralda, esposa ao lado. Tudo bem, murmurou baixo. Até agora. Alexander respondeu igualmente baixo. Sebastian chegou a 5 minutos. Segundo andar, perto das esculturas gregas. Ela inclinou taça de champanhe displicentemente para indicar direção. Alexander localizou o primo. Sebastian estava conversando animadamente com o embaixador italiano, sorrindo, completamente relaxado. Ou ótimo ator, ou genuinamente inocente, Alexander pensou. Mas evidências não mentiam. Vossa Alteza, voz oleosa interrompeu. Embaixador francês querendo foto. Próximos 40 minutos foram borrão de fotos, conversa superficial, sorrindo até rosto doer. Dmitri permaneceu vigilante, nunca relaxando, mão sempre na cintura de Alexander ou entrelaçada com a dele. 20h15. Tudo mudou. Alexander estava perto da varanda quando sentiu, mais que viu, Dmitri ficar rígido. Mão apertou cintura de em aviso. O quê? Alexander murmurou sorrindo para câmeras. Sebastian saiu, seguiu para a ala leste. Área supostamente fechada. Voz baixa, tensa. Werner, você pegou isso? Chirriu no comunicador. Confirmo. Sebastian nas escadas de serviço. Subindo para teu andar. 3º andar. Telhado. Posição perfeita para sniper. Vamos, Dmitri disse, já movendo Alexander em direção à saída com movimentos que pareciam casuais, mas eram precisos. Então, 3 coisas aconteceram simultaneamente. Luzes apagaram tiros, gritos. E Alexander foi arremessado ao chão com o peso do corpo de Dmitri, cobrindo-o completamente. Museu Nacional de Valdória, 20h17.
Durante o ataque, o mundo explodiu em caos. Alexander estava no chão, peso de Dmitri sobre ele esmagador, mas bem-vindo, coração trovejando contra costelas, cheiro de pólvora queimada, perfume caro e pânico no ar. Gritos de 300 convidados em pica abaixo. Dmitri rugiu, corpo cobrindo cada centímetro de Alexander como escudo humano. Não se move, não levanta a cabeça, entendeu? Sim, Alexander conseguiu dizer, boca seca de medo. Mais tiros, arma automática, não pistola, vidro explodindo, alguém gritando ferido. Música clássica cortada abruptamente, substituída por alarmes estridentes. Comunicador de Dmitri explodiu em vida. Voz de Werner. Situação crítica. 3 atiradores identificados, escadas leste, varanda oeste, entrada sul. Sebastian em fuga pelo telhado. Equipes em perseguição. Merda! Dmitri cuspiu, levantando apenas o suficiente para avaliar. Sacou segunda arma do tornozelo, uma em cada mão agora. Olhos escaneando escuridão iluminada apenas por luzes de emergência vermelhas pulsantes. Dmitri, o que fazemos? Alexander tentou levantar. Disse para ficar baixo. Dmitri o empurrou de volta, mais rude que jamais fora. Mas Alexander viu. Não raiva. Era terror puro de perdê-lo. Rajada de tiros ricocheteou na coluna de mármore a 2 metros deles. Pedaços de pedra explodiram, chovendo destroços. Leste, atirador na escada leste, Dmitri gritou no comunicador. Werner, preciso exfiltração agora. Rota primária comprometida. Ativando rota Charlie. Biblioteca, porta escondida, túnel para garagem subterrânea. Equipe Bravo te encontra lá em 3 minutos. 3 minutos é uma eternidade. Dmitri rugiu, mas já estava se movendo. Puxou Alexander para cima com força brutal. Corre, eu te cubro. Não havia tempo para pensar. Alexander correu. Dmitri ficou entre ele e atiradores, ambas armas disparando cobertura. Bang, bang, bang. Tiros precisos e letais. Alexander ouviu o corpo cair em algum lugar acima. Um atirador abatido. Atravessaram o salão principal em sprint. Alexander tropeçando em corpo. Diplomata alemão reconheceu distantemente morto, sangue espalhando pelo mármore. Dmitri, praticamente o arrastando. Biblioteca. Ali. Dmitri apontou com arma. Portas duplas de mogno a 20 metros. Poderiam ser 20 quilômetros. Completamente expostos. Correram. 10 metros. Atirador da varanda oeste os viu. Girou a arma. 5 metros. Crack. Tiro passou tão perto da cabeça de Alexander que sentiu deslocamento de ar. Dmitri gritou algo incompreensível. Virou. Disparou 3 tiros. Segundo atirador abatido. 3 metros. Explosão atrás deles, granada. Mesa explodindo em madeira e fogo. Chegaram. Dmitri chutou portas abertas, empurrou Alexander para dentro. Girou disparando mais cobertura antes de seguir e trancar portas. Biblioteca era escura. Apenas luz vermelha de emergência pulsando. Estantes altas criavam sombras grotescas. Silêncio relativo após caos do salão. Apenas alarmes distantes e respiração pesada deles. Você está ferido? Dmitri verificou Alexander imediatamente. Mãos correndo por braços, torso, pernas, procurando sangue. Responde, você foi atingido? Não, estou bem. Alexander conseguiu dizer, tremendo violentamente agora que a adrenalina começava a baixar. Você? Operacional. Dmitri já estava se movendo, atravessando biblioteca com arma levantada. Porta escondida. Werner disse biblioteca. Tem que estar. Parou, girou violentamente para a janela. Lá fora, nas sombras do jardim do museu, Alexander viu. Figura correndo. Não, 2 figuras. Uma perseguindo outra. Primeira figura. Cabelos castanhos claros capturando luz da lua. Sebastian. Segunda figura. Uniforme tático preto. Agente de Werner. Eles pegaram Sebastian. Alexander disse aliviado. Acabou? Não, Dmitri disse, voz estranha. Tensa demais. Algo está errado. O quê? 3 atiradores. Armamento militar. Granadas. Coordenação perfeita. Dmitri virou para Alexander. Olhos cinza selvagens. Sebastian não tem recursos para isso. Não sozinho, como se em resposta, comunicador crepitou. Voz de Werner mais distorcida estática. Volkov.
Armadilha. Não era. Sebastian. Apenas. Depois, nada. Silêncio morto. Werner. Dmitri praticamente gritou no comunicador. Werner, responde. Nada. E Alexander entendeu. Horror gelado descendo espinha. Não é só Sebastian, sussurrou. A conspiração é muito maior. Nova voz. Fria. Familiar. E você finalmente entendeu tarde demais. Ambos giraram. Das sombras entre estantes, figura emergiu. Uniforme tático preto, colete à prova de balas. Arma levantada, mas rosto. Alexander conhecia esse rosto. General Werner. Dmitri disse, voz morta. Traída. Arma levantando lentamente, mas hesitante. Este era seu mentor. Homem que confiava. Werner, não mais avô gentil, mas predador calculista. Sorriu sem humor. Desculpe, Volkov. Você é bom, melhor que esperava. Mas não pode proteger príncipe de alguém que controla toda a segurança. Por quê? Alexander ouviu própria voz perguntar. Eu confiei, meu pai confiou em você. Seu pai, Werner cuspiu a palavra. Está destruindo este reino com progressivismo. Monarquia gay, reformas sociais, aliança com países que nos desprezam. Balançou cabeça. Valdoria precisa de força, tradição. E Sebastian, fraco, corrupto, mas controlável, é perfeito. Você orquestrou tudo. Dmitri conectou pontos, voz crescendo em fúria. 3 tentativas anteriores, ameaças. Hoje, você usou Sebastian como distração enquanto montava isto. Precisamente. Werner deu passo à frente. Sebastian acha que lidera a conspiração, pobre idiota, é minha marionete, como todos vocês. Equipes. Alexander disse desesperado. 40 agentes, trabalhando para mim, Werner interrompeu. Metade é leal a mim. Outra metade pensa que está protegendo você, mas seguindo minhas ordens. Só você 2 sabem verdade. Apontou arma diretamente para peito de Alexander. E mortos não falam. Dmitri se moveu, lightning fast, colocando-se entre Werner e Alexander, através de mim primeiro. Volkov, não seja tolo. Você é bom, mas não pode me vencer. Treinei você. Conheço cada movimento. Werner mirou no peito de Dmitri. Sai do caminho. Não quero te matar. Você é soldado. Entende dever. Isto é pelo reino. Dever. Dmitri repetiu, voz vibrando com raiva contida. É proteger vida. Não assassinar príncipes inocentes por poder. Última chance. Sai. Não. 2 coisas aconteceram em fração de segundo. Werner apertou o gatilho. Dmitri empurrou Alexander com força brutal, mandando-o voando entre estantes, caindo forte no chão de madeira. E Dmitri levou a bala. Não! Grito de Alexander rasgou garganta enquanto via Dmitri cair, mão indo para ombro esquerdo onde sangue estava já manchando o smoking preto. Werner avançou para atirar novamente, mas Dmitri, mesmo ferido, mesmo caindo, girou enquanto caía e disparou. 1 vez, 2. As 3 balas acertaram Werner. Peito, garganta. Precisão letal mesmo parcialmente incapacitado. Werner cambaleou. Olhos arregalados em choque. Sangue borbulhando em lábios. Tentou levantar a arma, mas dedos não obedeciam. Caiu de joelhos, depois de cara. A arma tilintando no chão. Morto antes de parar de se mexer. Silêncio. Alexander estava congelado, cérebro não processando. Werner, mentor de Dmitri, aliado confiável, conspirador principal. Morto. Dmitri, ferido, sangrando. Dmitri! Finalmente conseguiu se mover, correndo até onde guarda estava tentando sentar, mão pressionando o ombro que sangrava profusamente. Estou operacional. Dmitri ofegou, rosto pálido demais, suor na testa. Bala passou. Não atingiu a artéria. Vou sobreviver. Você levou bala por mim. Alexander estava chorando agora. Mãos tremendo ao tentar ajudar, pressionar ferida. Sangue quente encharcando dedos. Seu idiota, você prometeu não morrer. Prometi te manter vivo. Dmitri corrigiu, sorriso fraco e dolorido. Missão cumprida. Não faça piada, você está sangrando.
Alexander tirou o próprio paletó do smoking, pressionou contra a ferida, aplicando pressão. Sangue remontando através de tecido caro imediatamente. Muito sangue. Dmitri gemeu de dor, mas não reclamou. Mão livre pegou o comunicador, apertou o botão. Código, vermelho plus. Werner estava comprometido. Repito, Werner R.A. conspirador. Preciso. Exfiltração médica. Biblioteca. Agora. Estática. Então, voz desconhecida. Confirmado. Equipe médica a caminho. 2 minutos. Quem é? Alexander perguntou. Equipe externa. Werner. Não sabia. Dmitri deixou cabeça cair para trás contra a estante. Respiração trabalhosa. Sempre tem... backup. Alexander segurou pressão na ferida com uma mão. Outra acariciando o rosto de Dmitri, limpando o suor. Fica comigo. Não fecha os olhos. Fica acordado. Tentando. Dmitri murmurou. Olhos cinza, já perdendo o foco. Choque começando. Alexander, preciso dizer algo. Diz depois. Quando médicos te estabilizarem. Agora. Força súbita, pegando mão de Alexander com mão ensanguentada. Caso não, tenha depois. Não diz isso. Te amo. Dmitri disse cada palavra custando esforço. Não como guarda ama cliente. Como homem ama. Único homem que importa. Como alguém que encontrou razão para viver, além de sobreviver. Respiração falhando. Você me deu isso. Obrigado. Dmitri. Não. Lágrimas caindo livremente agora, molhando o rosto de Dmitri. Não fala como despedida. Você não pode me deixar. Não agora. Não quando finalmente... Te amo também. Alexander soluçou. Tanto que dói. Você não pode morrer. Não pode me deixar só de novo. Nunca. Sozinho. Dmitri sussurrou, mão apertando fraca. Sempre te protegendo, mesmo de longe. Olhos cinza fecharam. Não. Dmitri. Alexander sacudiu ele. Acorda. Por favor. Portas da biblioteca explodiram abertas. Equipe médica tática inundou sala. 6 pessoas uniformes pretas. Equipamento de emergência. Maca. Saiam do caminho. Paramédico-chefe gritou, empurrando Alexander gentilmente, mas firmemente de lado. Alexander assistiu impotente enquanto trabalhavam, cortando o smoking de Dmitri e aplicando compressas, linha quarto, checando sinais vitais. Pulso fraco, mas presente. Pressão caindo. Precisamos movê-lo agora. Levantaram Dmitri na maca com eficiência brutal. Começaram a correr em direção à saída. Espera! Alexander gritou correndo atrás. Eu vou com ele. Vossa Alteza, não é seguro. Paramédico começou. Não me importo. Alexander praticamente rugiu. Ele levou bala por mim. Vou ficar ao lado dele. Não negociável. Paramédico olhou para Alexander. Príncipe herdeiro coberto de sangue, rosto sujo de lágrimas e pólvora, olhos selvagens de determinação, e assentiu. Vamos. Helicóptero no telhado. Correram. Precisamente, Werner deu passo à frente. Sebastian acha que lidera a conspiração. Pobre idiota. É minha marionete, como todos vocês. Equipes. Alexander disse desesperado. 40 agentes, trabalhando para mim. Werner interrompeu. Metade é leal a mim. Outra metade pensa que está protegendo você, mas seguindo minhas ordens. Só você 2 sabem verdade. Apontou a arma diretamente para o peito de Alexander. E mortos não falam. Dmitri se moveu. Lightning fast, colocando-se entre Werner e Alexander. Através de mim primeiro. Volkov, não seja tolo. Você é bom, mas não pode me vencer. Treinei você. Conheço cada movimento. Werner mirou no peito de Dmitri. Sai do caminho. Não quero te matar. Você é soldado, entende dever. Isto é pelo reino. Dever, Dmitri repetiu, voz vibrando com raiva contida. É proteger vida, não assassinar príncipes inocentes por poder. Última chance. Sai. Não. 2 coisas aconteceram em fração de segundo. Werner apertou o gatilho. Dmitri empurrou Alexander com força brutal, mandando-o voando entre estantes, caindo forte no chão de madeira. E Dmitri
Dmitri levou a bala. Não! Grito de Alexander rasgou garganta enquanto via Dmitri cair, mão indo para ombro esquerdo, onde sangue estava já manchando o smoking preto. Werner avançou para atirar novamente, mas Dmitri, mesmo ferido, mesmo caindo, girou enquanto caía e disparou. Uma vez, duas, três. As 3 balas acertaram Werner. Peito, garganta. Precisão letal mesmo parcialmente incapacitado. Werner cambaleou, olhos arregalados em choque, sangue borbulhando em lábios. Tentou levantar a arma, mas dedos não obedeciam. Caiu de joelhos, depois de cara, a arma tilintando no chão. Morto antes de parar de se mexer. Silêncio. Alexander estava congelado, cérebro não processando. Werner, mentor de Dmitri, aliado confiável, conspirador principal. Morto. Dmitri, ferido. Sangrando. Dmitri! Finalmente conseguiu se mover, correndo até onde guarda estava tentando sentar. Mão pressionando o ombro que sangrava profusamente. Estou... operacional. Dmitri ofegou, rosto pálido demais, suor na testa. Bala passou, não atingiu a artéria. Vou sobreviver. Você levou bala por mim. Alexander estava chorando agora. Mãos tremendo ao tentar ajudar pressionar ferida. Sangue quente encharcando dedos. Seu idiota, você prometeu não morrer. Prometi, te manter vivo. Dmitri corrigiu, sorriso fraco e dolorido. Missão cumprida. Não faça piada. Você está sangrando. Alexander tirou o próprio paletó do smoking, pressionou contra a ferida, aplicando pressão. Sangue remontando através de tecido caro imediatamente. Muito sangue. Dmitri gemeu de dor, mas não reclamou. Mão livre pegou o comunicador, apertou o botão. Código vermelho plus. Werner estava comprometido. Repito, Werner era conspirador. Preciso exfiltração médica. Biblioteca. Agora. Estática. Então, voz desconhecida. Confirmado. Equipe médica a caminho. 2 minutos. Quem é? Alexander perguntou. Equipe externa. Werner. Não sabia de... Dmitri deixou a cabeça cair para trás contra a estante. Respiração trabalhosa. Sempre tem backup. Alexander segurou pressão na ferida com uma mão, outra acariciando o rosto de Dmitri, limpando o suor. Fica comigo. Não fecha os olhos. Fica acordado. Tentando. Dmitri murmurou, olhos cinza já perdendo foco. Choque começando. Alexander, preciso dizer algo. Diz depois. Quando médicos te estabilizarem. Agora! Força súbita pegando mão de Alexander com mão ensanguentada. Caso não, tenha depois. Não diz isso. Te amo, Dmitri disse, cada palavra custando esforço. Não como guarda ama cliente, como o homem ama. Único homem que importa. Como alguém que encontrou razão para viver, além de sobreviver. Respiração falhando. Você me deu isso. Obrigado. Dmitri, não. Lágrimas caindo livremente agora, molhando o rosto de Dmitri. Não fala como despedida. Você não pode me deixar. Não agora. Não quando finalmente. Te amo também. Alexander soluçou. Tanto que dói. Você não pode morrer. Não pode me deixar sozinho de novo. Nunca. Sozinho. Dmitri sussurrou, mão apertando fraca. Sempre te protegendo, mesmo de longe. Olhos cinza fecharam. Não, Dmitri! Alexander sacudiu ele. Acorda, por favor! Portas da biblioteca explodiram abertas. Equipe médica tática inundou sala. 6 pessoas uniformes pretas. Equipamento de emergência, maca. Saiam do caminho! Paramédico-chefe gritou, empurrando Alexander gentilmente, mas firmemente de lado. Alexander assistiu impotente enquanto trabalhavam, cortando smoking de Dmitri, aplicando compressas, linha quarto, checando os sinais vitais. Pulso fraco, mas presente, pressão caindo, precisamos movê-lo agora. Levantaram Dmitri na maca com eficiência brutal. Começaram a correr em direção à saída. Espera! Alexander gritou, correndo atrás. Eu vou com ele. Vossa Alteza não é seguro. Paramédico começou. Não me importo.
Alexander praticamente rugiu. Ele levou bala por mim. Vou ficar ao lado dele, não negociável. Paramédico olhou para Alexander, príncipe herdeiro coberto de sangue, rosto sujo de lágrimas e pólvora, olhos selvagens de determinação, e assentiu. Vamos, helicóptero no telhado. Correram. Hospital Militar Real. 21h45. Alexander estava sentado em cadeira de plástico duro em corredor estéril, ainda vestindo calça do smoking manchada de sangue, camisa ensanguentada, paletó perdido, sapatos perdidos em algum lugar, pés descalços no chão frio. Havia 3 horas Dmitri tinha entrado em cirurgia. 3 horas de Alexander sozinho neste corredor sem janelas. Apenas zumbido de luzes fluorescentes e ocasional enfermeira passando evitando contato visual com o príncipe em estado de choque. Victoria chegara há 1 hora, abraçara Alexander sem palavras. Depois sentou ao lado, mão segurando a dele. Ele vai sobreviver, ela disse pela 10ª vez. Dmitri é forte, mais forte que qualquer um. Ele quase morreu por mim. Alexander sussurrou, voz rouca de tanto chorar. Ner atirou e Dmitri, ele simplesmente me empurrou e levou a bala, sem hesitar, sem pensar. Porque te ama. E agora pode morrer por isso. Não vai morrer. Firme. Recuso aceitar essa realidade. Porta da cirurgia abriu. Alexander e Victoria levantaram tão rápido que cadeiras quase tombaram. Cirurgião saiu. Homem de 50 e poucos anos, máscara cirúrgica abaixada, gorro ainda no lugar, expressão cansada, mas não derrotada. Vossa Alteza, começou. Ele está vivo? Alexander interrompeu. Por favor, diga que está vivo. Cirurgião confirmou. E Alexander literalmente cambaleou de alívio. Victoria o segurou. Cirurgia foi complicada. Bala fragmentou ao passar pelo ombro. Tivemos que remover pedaços de osso. Ele perdeu muito sangue. Precisou de transfusão. Mas o coração é forte. Pulmões intactos. Nenhum dano permanente aos nervos principais. Posso vê-lo? Está em recuperação agora, anestesia ainda fazendo efeito, mas... Cirurgião hesitou, estudando Alexander. Posso fazer exceção. 5 minutos. Não o canse. Obrigado, Alexander disse, voz quebrada de gratidão. Obrigado. Sala de recuperação. Dmitri estava conectado a impressionante variedade de máquinas. Monitor cardíaco bipando estéreo, IV gotejando fluidos claros, dreno torácico removendo excesso de fluido, tubo de oxigênio sob nariz. Mas estava respirando, peito subindo e descendo regularmente. Vivo. Alexander puxou cadeira ao lado da cama. Pegou mão livre de Dmitri, aquela não conectada a Carto, com ambas mãos dele. A mão era quente. Não fria de morte, quente de vida. Seu idiota. Alexander sussurrou, lágrimas voltando. Seu idiota lindo e impossível. Você levou bala. Você quase morreu. Dmitri não respondeu. Inconsciente profundamente. Mas você sobreviveu. Alexander continuou, traçando o polegar pelos nós dos dedos de Dmitri. E quando acordar, vou gritar com você. Muito. Vou dizer todas as formas que é idiota por colocar minha vida acima da sua. Pausa. Respiração trêmula. E então vou te beijar até não conseguir respirar, porque você me salvou. De novo. E porque te amo tanto que não consigo formar palavras para descrever. Apertou mão de Dmitri. Então acorda, por favor. Preciso de você acordado para gritar comigo, e depois beijar. Principalmente beijar. Monitor cardíaco continuou seu beep steady. Dmitri continuou inconsciente. Mas Alexander jurou, que dedos de Dmitri apertaram os dele de volta. Apenas por segundo, quase imperceptível, mas estava lá. E pela primeira vez desde tiros ecoarem no museu, Alexander respirou propriamente. Dmitri ia sobreviver. E quando acordasse, Alexander ia finalmente dizer tudo. Sem barreiras, sem medo, sem protocolos. Apenas verdade.